Olá, meu irmão, minha irmã, você que sempre está nos acompanhando, é um prazer estar com você aqui como Igreja Batista Memorial da Tijuca. Estamos estudando nesse trimestre a oração e percebendo como Cristo espera que nós nos aproximemos do nosso Pai que está nos céus. Então convido você mais uma vez a baixar a sua cabeça, se preparar, aquietar o seu coração, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13, porque hoje nós iremos fazer um panorama da oração dominical. Então, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço mais uma vez pela oportunidade que temos de te adorar e de nos aproximarmos em oração, pedindo a sua orientação para compreendermos a sua palavra. Fale, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos domingos, nós olhamos para algumas questões que Cristo nos chamou a atenção antes da oração propriamente dita. Olhamos para a questão da forma do nosso coração, a intenção do nosso coração e percebemos que Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ensina que a oração ela é algo que tem a ver com um relacionamento íntimo. A oração ela tem a ver com um relacionamento que é representado pelo relacionamento de um pai com o seu filho, em que nós nos colocamos seguros em sua presença, abrimos o nosso coração, colocamos as nossas lutas, agradecemos pelo que ele tem feito, mas sempre lembrando que isso não pode ser feito com a intenção de informar, como se Deus ele não soubesse daquilo que está passando conosco, ou até mesmo uma tentativa de manipular o nosso Deus. Então, Jesus Cristo nos chama a atenção, nos orienta quanto à postura diante da oração. E nessa lição, nós somos agora chamados a olhar e fazermos um panorama da oração dominical, oração do Pai Nosso, ou até mesmo a oração do discípulo. São os 3 títulos dessa oração. Se você ler alguma coisa, estiver buscando outras fontes, você pode encontrar esses termos. Mais uma vez, gostaria de deixar um livro aqui para sua apreciação, que é Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã. Um livro também que tem sido muito útil na minha vida, um livro de Donald Whitney. Ele fala não só da disciplina espiritual da oração, mas fala sobre, no seu prefácio, sobre o estudo da palavra de Deus, a oração, como temos falado aqui, fala sobre adoração, sobre evangelismo, sobre serviço, mordomia, jejum, fala sobre a bênção do silêncio. Então, querido, a semana passada eu lhe indiquei esse livro, né? A Sós com Deus. E agora também indico esse livro Disciplinas Espirituais, se você quiser continuar investindo aí no conhecimento do desenvolvimento da sua vida cristã. Voltando ao assunto da oração, nós vamos fazer um panorama e perceber a beleza dessa oração, de forma que entendamos que Jesus Cristo, na sua soberania, Jesus Cristo, na sua sabedoria, já vai trabalhando no coração do homem, entendendo e conhecendo as suas motivações, as suas intenções sempre pecaminosas, quando não colocadas sob a direção de Deus. Por que isso, irmãos? Porque, como introdução, nós podemos afirmar que estudar a oração dominical é muito importante, dado a época em que vivemos.
Nossa sociedade, ela é uma sociedade indulgente, egoísta e materialista. Foi justamente com o objetivo de guiar seus discípulos de modo prático e objetivo na oração que Jesus lhe ofereceu um modelo de oração. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar hoje, olhar para essa oração como um modelo, não um modelo fixo, mas também podendo ser um modelo fixo quando esse modelo nos ensina, nos motiva e nos instrui na oração, mas também como esse modelo que nos mostra a singeleza da oração, nos mostra como a oração ela pode ser objetiva e ela tem um intuito muito claro, a glória de Deus. A oração ela tem o intuito de nos aproximar de Deus. É muito importante nós sempre lembrarmos que não devemos entrar em oração com essas características de uma sociedade materialista, de uma sociedade egoísta, em que se relaciona, usando a figura da oração, com um pai que está ali com um único objetivo, que é atender os caprichos do seu filho, que é responder de forma pronta, rápida, aquilo que o seu filho quer, independente do que seja. Nós não podemos entrar, nós não podemos entender a oração com esta visão. Esta é uma visão equivocada, esta é uma visão que Satanás tem usado dentro da igreja para desvirtuar essa bela disciplina da vida cristã, para manchar essa disciplina da vida cristã, derramar o nosso coração, nos entregarmos, chorarmos na presença do nosso Pai, colocando aquilo que precisamos e aquilo que queremos, é muito diferente de dizer para Ele o que precisamos, de dizer para Ele o que queremos e até mesmo impor para Deus aquilo que achamos que é correto. A sociedade, ela com essas características, tem tentado influenciar a igreja de forma que a igreja perca a beleza da oração, a singeleza da oração em um relacionamento de construção, um relacionamento de entrega, um relacionamento de submissão, um relacionamento em que nós vamos compreender qual é o nosso papel e qual é o papel de Deus. Hoje a nossa lição visa apontar para essa ideia de que nós temos um papel na oração, Deus tem outro papel na oração, para que assim possamos crescer na graça, no conhecimento e em santidade. A oração, ela não pode ser vista como um amuleto mágico. Aliás, eu tenho visto nessa quarentena Harry Potter com Davi. E eles têm a varinha, né? A varinha de mágica. E tudo que eles têm que fazer, eles pegam então a varinha e batem a varinha e falam uma palavra ou uma frase mágica para que tudo aconteça. Eles estão numa escola aprendendo isso. Confesso para vocês que eu nunca tinha visto o filme Harry Potter e agora nessas aventuras de pai da quarentena eu tenho acompanhado com ele. Às vezes nós entendemos a oração como essa história do Harry Potter, como uma varinha mágica em que nós vamos lá, falamos palavras mágicas, falamos palavras que mudam a história e usamos a nossa varinha e tudo acontece. A oração não pode ser vista e quando vista dessa forma, ela é usada de forma errada e, como o texto mesmo diz, de forma inútil. Então, queridos, é preciso compreender qual é o seu papel, qual é o meu papel na oração e qual é o papel de Deus.
para que as cartas fiquem na mesa e possamos então usufruir dessa disciplina da vida cristã de forma plena e de forma útil. A frase-chave ou a lição em uma frase desse domingo é a seguinte: o Pai Nosso pode e deve ser usado de maneira multiforme, tanto como uma orientação para nossas orações, quanto uma forma fixa e litúrgica de oração. Também trata-se de uma oração que enriquece a comunhão do cristão com o Pai Celestial. Precisamos entender que a oração do Pai Nosso é uma oração. Ela não deve ser usada como uma varinha do filme Harry Potter. Ela não deve ser utilizada de diversas vezes como palavras mágicas. Mas ela é uma oração que pode ser aproveitada, ela deve ser ensinada, por exemplo, aos nossos filhos, ela deve ser memorizada para que lembremos da mensagem que ela tem, para que lembremos daquilo que o Senhor nos ensinou, como outros versículos bíblicos. Então, faz bem, não é pecado você recitar a oração do Pai Nosso com a intenção de louvá-lo, com a intenção de meditar naquilo que foi dito e aprender. Mas também ela não é só isso, ela é uma demonstração daquilo que deve estar contido na nossa oração. Aquilo que deve permear nossa oração. Aquilo que deve conduzir a nossa oração. E é assim que vamos olhar para o texto desse domingo. Diz assim o versículo 9, vamos ler agora, versículo 9 ao versículo 13, está aí no slide. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando olhamos para a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, precisamos entender quais são os benefícios dessa oração. E aí a nossa lição traz algumas orientações, algumas peculiaridades do texto que são fantásticas para entendermos a essência dessa oração, entendermos aquilo que deve conduzir a oração, qual é o pensamento do Filho de Deus, como ele deve se colocar na presença de Deus. Então, tendo isso em mente, vamos entender quais são os benefícios da oração que o autor habilmente, no seu trabalho de observação do texto, nos apresenta. Primeiro devemos entender, e aí eu peço que você acompanhe no nosso slide, que a oração do Senhor nos beneficia pela forma como ela exibe o relacionamento do verdadeiro crente com o Senhor. Então, nós olhamos para a oração e compreendemos qual é a forma que ela exibe esse relacionamento do verdadeiro crente com o seu Senhor. E aí é um exercício de observação muito interessante no texto. A ideia começa assim. Está tudo aqui no slide, você pode acompanhar comigo. Pai Nosso, ele vai pegar expressões da oração que foram muito bem colocadas pelo Senhor Jesus Cristo e transformar isso em relacionamentos que ao longo das Escrituras nós percebemos que as pessoas têm com Deus. Então, vamos lá, vamos acompanhar essas expressões. Pai Nosso apresenta um relacionamento de pai e filho. Aquele relacionamento de intimidade, aquele relacionamento de amizade, aquele relacionamento de confiança plena.
Ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. Um relacionamento de divindade adorador. O fato de Deus nos permitir e de Deus ser o nosso Pai não pode estar desassociado, e aí que está um grande segredo no desenvolvimento de toda a percepção do nosso relacionamento com Deus. Porque Ele nunca vai deixar de ser o nosso Pai. Ele nunca vai deixar de ser aquele que nos trata como filhos. Mas não devemos ter somente na nossa mente esse relacionamento. Porque Ele diz: santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus é santo, Deus é separado, Deus, Ele é exclusivo na sua santidade. E nós somos adoradores que se apresentam na presença de um Deus santo. Então, ao mesmo tempo que nós nos achegamos a Ele nesse relacionamento de intimidade, nesse relacionamento de pai e filho, nós devemos compreender que nós estamos falando com o nosso Deus, com um Deus que é santo. E se o nome de Deus é santo, é porque Ele é santo. É porque Ele é aquele que conhece e não foi afetado por nada. Nós não podemos não ter isso em mente. Ele continua trabalhando na questão das expressões, dizendo: venha o teu reino. Um relacionamento de soberano e súdito. O reino é de Deus. Nós somos súditos. Então, conseguem compreender essa ideia que é muito benéfica para nós? Nós lidamos com uma intimidade, nós temos a intimidade de um Deus que é santo, de um Deus que é soberano. Mas também não podemos deixar isso escapar do nosso relacionamento com Deus. Nós somos súditos. Nós somos súditos que podem entrar na presença do seu rei, que é santo, de forma íntima, mas continuamos sendo súditos, porque o reino é de Deus. Seja feita a tua vontade. Um relacionamento de mestre e servo. Aqui há uma compreensão e uma declaração de que nós compreendemos e nós aceitamos e ainda mais sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A oração, ela não é algo isolado do todo da teologia bíblica. Ao longo das Escrituras, nós percebemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela sempre será agradável. Porque nós não olhamos, e Deus não nos chama para olharmos apenas o pontual, mas o linear, tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que nós temos desenvolvido e aprendido no nosso relacionamento com Deus, que inclusive inclui a oração. Deus é o nosso Pai que está no céu. O nome dele é santo. O reino é dele. Por isso, nós expressamos que a vontade dele deve ser feita porque ela é melhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Um relacionamento de benfeitor e beneficiário. Uma continuação do texto de Mateus, do Sermão do Monte. Não andeis ansiosos por coisa alguma, lembra? Eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar nada para vocês. Ainda que as coisas estejam difíceis, o pão nosso de cada dia, ele sempre vai nos dar uma percepção de que ele é o nosso benfeitor. E como um benfeitor que conhece as nossas necessidades, um benfeitor que é santo, um benfeitor que é o Rei do Universo e um benfeitor que é o nosso Pai, nunca vai deixar nos faltar nada. Perdoa as nossas dívidas, o nosso Salvador. Aquele que não olhou para nós e considerou somente os nossos erros, mas em Cristo Jesus, Ele perdoou as nossas dívidas. O Pai que está no céu, Ele em
Cristo Jesus. Ele perdoou as nossas dívidas, por isso devemos viver como Ele. Devemos ser perdoadores. Ele é o nosso Salvador. Ele não é um Deus carrasco. E a última expressão que nós ressaltamos aqui, que nós destacamos, na verdade, é: não nos deixe cair em tentação. O relacionamento guia-peregrino. Queridos, é fantástico compreendermos, e talvez um trimestre seria pouco para trabalharmos cada uma das questões que a oração do discípulo nos ensina. Ele é aquele guia para o peregrino em terra estranha. Lembra da expressão de que nós somos concidadãos dos céus? Que a nossa cidadania não é daqui. É essa ideia de que enquanto estamos aqui nesse mundo caído pela ação do pecado e que será restaurado, Ele nos guia a fim de que sejamos santos, a fim de que sejamos mais parecidos com Ele. E porque eu e você devemos querer ser parecidos com o nosso Pai que está no céu. Ah, queridos irmãos, uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida de pai foi quando Davi disse pela primeira vez: Pai, eu quero ser parecido com o Senhor. Queridos, aquilo ali me encheu de responsabilidade, mas também me encheu de orgulho, porque meu filho vê em mim alguém em que ele pode se espelhar. Não porque eu sou perfeito, mas como diz o apóstolo Paulo, porque eu sou um imitador de Cristo. Eu sou um imitador de Cristo, então eu preciso ser um súdito leal. Eu preciso santificar o nome de Deus na minha vida. Eu preciso crer que em meio às dificuldades o pão nosso, de cada dia, Ele sempre vai nos dar. Eu preciso compreender que a vontade dele sempre é boa e perfeita. Eu preciso compreender que em meio aos meus erros, aos nossos erros, Ele está pronto a nos perdoar. Ah, como diz lá na carta de João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. E que Ele é o nosso guia, Ele é o nosso condutor nesse mundo. Benefícios maravilhosos quando compreendemos a essência da oração, quando compreendemos que é dessa forma que devemos nos chegar ao nosso Pai. Mas também tem outras situações bem importantes e peculiares da oração que devemos entender como benefícios. Em segundo lugar, o Pai Nosso nos beneficia ao nos ensinar acerca da atitude e espírito que devemos ter quando estivermos a sós com Deus em oração. No primeiro slide, nós olhamos para como devemos olhar para o nosso Pai, quais são os seus atributos que nos ajudam a compreender essa atitude de humildade a chegarmos no nosso Pai. Acompanhe comigo. Ele também vai utilizar e devemos observar as expressões que temos na oração. Pai. Mais uma vez, Pai. O reflexo de uma devoção familiar. E aí então vamos entrar nessa atitude. Uma devoção familiar, um amor, humildade, reverência que um filho tem pelo seu pai. Ah, queridos, qualidades hoje perdidas, infelizmente. É muito interessante que o respeito, ele pode ser demonstrado, sim, de diversas formas. Mas existem coisas que podem ser características e demonstrações objetivas desse respeito. Por exemplo, para os nossos pais. Eu sou daquela época, talvez você também seja daquela época, em que eu aprendi a chegar na minha casa, na casa dos meus tios, na casa dos meus avós e pedir a bênção. Você faz isso também? Eu faço sempre que eu falo com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós. Obviamente hoje com a consciência maior do que quando mais jovem.
Mas essa ideia de um respeito, essa ideia de uma humildade, de um reconhecimento que ali está alguém que é muito especial para mim. Respeito que eu confesso para vocês que em algum momento, quando o Davi falava comigo, eu falava assim, caramba, falta alguma coisa quando o Davi chega e acorda e vai dormir. E até que eu percebi que era o bença pai, bença, como é que o senhor está? E aí eu consegui entender que aquilo de fato era importante, mas não é exatamente a forma que vai dizer que o meu filho me respeita ou não. Porque não adianta, por exemplo, utilizarmos essas expressões, mas no dia a dia não existe nenhuma consideração. Mas são marcos, são formas de demonstrarmos. E quando falamos pai, estamos falando daquele que nós reconhecemos em humildade, que tem a capacidade de nos conduzir. E esse pai, ele vem acompanhado do nosso. A ideia aqui que reflete a comunhão, reflete um altruísmo, reflete um companheirismo, indicando que na nossa oração podemos interceder por nós e pelos nossos irmãos, por aqueles que estão à nossa volta. Porque ele não é só um pai exclusivo meu, mas ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai. E por isso, devemos interceder por aqueles que amamos, devemos interceder por aqueles que estão à nossa volta. Mais uma vez, a ideia de santificado seja o seu nome expressa então a grande reverência por Deus. O nome na Bíblia significa a própria pessoa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Cada expressão dessa, expressando um sentimento e uma reverência e um reconhecimento da nossa pequenez diante daquele que entramos na presença, confiando que Ele sabe de tudo que necessitamos. E não somente isso, mas sabe o que é melhor para nós. E são esses os benefícios da oração. Compreender o caráter desse Deus em quem nos aproximamos e compreender que esse caráter nos traz benefícios que, ao chegarmos de forma correta na sua presença, podemos usufruir de todos eles. E quero encerrar também dizendo e destacando, na verdade, essa ideia da conversa do pai com o filho. Perceba, essa oração funciona como uma espécie de modelo de respostas às várias perguntas que Deus nos apresenta para dar forma à nossa conversa com Ele. Irmãos, me desculpe eu estar usando aqui meu exemplo como o pai e o Davi, mas se existe uma característica, e você que já teve filho dessa idade, você que tem filho nessa idade de 9 anos, se existe uma característica dessa galerinha, é a quantidade de pergunta que faz. Meu Deus do céu! É tanta pergunta, pai é isso, pai é aquilo, pai é aqui, pai é assim. E você às vezes tem vontade de fazer como o Chaves. Cale-se, cale-se, você me deixa louco. Mas queridos, Davi tem feito algumas perguntas que têm mexido com os meus pensamentos de forma a pensar mais as coisas de Deus. Tem sido algumas perguntas assim muito interessantes. E é assim que a oração ela também se apresenta para nós, porque
O Davi, ele faz essas perguntas constantes para mim porque eu falei para ele que ele pode fazer. Porque ele tem liberdade para fazer. E obviamente o Senhor também nos dá essa liberdade. E aí há uma forma de perguntas e respostas bem interessantes na oração do Pai Nosso que eu quero compartilhar com os irmãos. Acompanhe comigo no slide. Primeira pergunta: quem eu sou para você? O que você me considera? E a resposta do filho: Pai Nosso que está no céu. Ok, eu sou seu pai que está no céu. Se é assim, qual é o seu maior desejo? O que você realmente quer? E aí então a resposta que damos é a santificação do seu nome, a vinda do teu reino, ver tua vontade conhecida e realizada na terra da mesma forma como é realizada no céu. Oh, que interessante! Esse é seu maior desejo, meu filho? Então, o que você está pedindo neste exato momento para chegar até aquele determinado fim? Ah, Pai, provisão diária, perdão dos pecados e proteção. Porque isso é importante para nós. E Ele sabe que isso é importante para nós. Como você então pode ser tão ousado e confiante ao pedir essas coisas, meu filho? E a resposta? Porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e domina sobre terra e céu, sobre tudo. E quando atender a oração, isso manifestará a tua glória. Queridos, esse é um relacionamento de um pai com o filho. Ele confia. Porque ele confia, ele pede. E creia que Deus pode dar. Deus quer lhe dar. Mas para isso, não podemos tratar a oração de forma egoísta, de forma arrogante. Precisamos compreender quem nós somos, o que somos e com quem estamos falando. E mais uma vez, em humildade, falarmos: Ah, Pai nosso que está no céu, eu estou aqui na sua presença porque eu confio no seu poder. Eu confio que o reino é teu. E pelo reino ser teu, o Senhor vai cuidar de mim e da minha família. E cuidar de mim e da minha família é me dar proteção, me dar provisão, me dar amor. Porque ao fazer isso, o Senhor não faz somente porque isso vai me beneficiar, mas também o Senhor faz isso porque a sua glória será vista. Então, queridos irmãos, como podemos concluir? O Pai Nosso é uma oração para os verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que compreendem quem é Jesus de fato. Não aqueles que têm Jesus como um servo, como um vassalo, como um amuleto mágico, mas aqueles que respeitam o santo nome de Jesus e assim se achegam ao seu trono de graça. Podemos concluir que apenas aquelas pessoas que nasceram de novo e nutrem um relacionamento filial com Deus podem realmente apresentar-se diante dele com confiança. Não existe confiança sem relacionamento íntimo. Não existe confiança sem um relacionamento verdadeiro, sem conhecimento. Para termos uma oração de fato verdadeira, uma oração de fato que não seja inútil ou pagã, precisamos compreender que a oração ela faz parte de um estilo de vida. A oração é consequência de um estilo de vida e não um momento pontual do seu dia. A oração daquele que realmente conhece a Jesus deve ser teocêntrica. E o que é ser teocêntrica? É sempre apontar, sempre usar palavras e sempre ter a intenção de agradar a Deus. Porque nós estamos aqui nesse mundo para agradar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos entender que ela sempre deve ter Deus como centro, ela sempre deve começar e terminar com a preocupação com a glória de Deus. E eu nunca vou deixar de encerrar dizendo isso. A nossa vida, a nossa oração, as nossas atitudes devem insistentemente buscar e visar a glória de Deus, pois é para isso que Ele nos colocou nesse mundo, para espalharmos e para espelharmos a sua glória. E por último, as igrejas devem zelar para que a oração, essa oração particular, jamais seja esquecida. Ela é bela, ela é simples, objetiva, coerente e completa. Que Deus nos abençoe a compreendermos os benefícios dessa oração. O benefício de que lidamos com aquele que é o nosso Pai, mas é todo poderoso e tem o domínio de todas as coisas. E por ser assim, Ele pode nos conceder e atender cada área da nossa vida, cada pedacinho, cada sentimento será atendido. Talvez não no seu tempo, talvez não da nossa forma, mas com certeza, no melhor tempo e na melhor forma. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Amém.